eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel, eu quero ser. Sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Então de amor desce de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito a viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel, eu quero ser inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito a viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, pra sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero ser. Bonito isso. Prazer estar aqui também. Eu lembro que eu tive aqui ano passado, não sei se alguém lembra. Eu tive aqui no fazendo estágio ali no Hospital Silvestre, na capelania. Aí o pastor Filson também me chamou. Aí eu gostei muito porque toda igreja que tu vai, né, tu prega em pé, né? Fica ali em pé. Aí aqui tu vem, senta, se sente em casa. Tem direito à água, Aí, já tinha um lanchinho. Tem água? Já bebia. Então assim, eu gostei muito daqui do ambiente, gostei muito, tu sente em casa de verdade. E falar assim, conversar, né? Porque o pastor Filza falou que era esse livro aqui, Caminho a Cristo, né? Não sei se todos já tem, mas tem na internet também, se você pesquisar lá Centro White, botar Caminho a Cristo, tem PDF, pode baixar, eles deixam você baixar. É um livro muito bom. E esse livro aqui, particularmente, ele de fato ajudou na minha conversão. Quando eu encontrei de verdade Cristo, assim, quando eu tive a oportunidade de ter um encontro com Cristo, esse livro me ajudou a caminhar esse caminho para ter encontro com Ele. Então, semana passada mesmo me chamaram para mim falar do capítulo, acho que foi 12, num pequeno grupo. Eu fiquei feliz da vida, porque eu gosto muito desse livro. Aí quando o pastor Filza também me chamou semana passada para estar aqui, eu falei, "Ô, pode contar comigo." E o capítulo que a gente vai conversar hoje, o capítulo 3, que tem como título Libertos da Culpa. O capítulo, primeiro parágrafo, né, ele vem dizendo assim, que é meio que um resumo do que vai ser conversado. Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Unicamente por meio de Cristo podemos estar em harmonia com Deus, com a santidade. Como, porém, chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia do Pentecoste. Quando convencidos do pecado, clamaram: "Que faremos?" A resposta imediata de Pedro foi: "Arrependei-vos." Noutra ocasião, logo depois, ele disse: "Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados." O arrependimento envolve tristeza pelo pecado e também afastamento dele, né? O título Libertos da Culpa, né? A gente vai ver aqui nesse desdobramento desse algumas páginas, acho que é 5 ou 6 páginas desse livro, bem curtinho esse capítulo. Qual é o verdadeiro arrependimento que a gente deve ter, né? Será que o nosso arrependimento que a gente tem é um arrependimento de remorso? Ou é um arrependimento de uma
mudança de 180 graus, uma mudança mesmo, um arrependimento que faz a gente mudar o trajeto de vida que a gente está vivendo, né? O verdadeiro, como a gente viu aqui, o verdadeiro arrependimento, né? Aquele arrependimento que envolve a tristeza pelo pecado e também afastamento deles. E o maior arrependimento é que são aquelas as pessoas que lamentam o sofrimento e não o próprio pecado. O início do livro ele vai falando de alguns personagens da Bíblia que a gente vê que eles tiveram um arrependimento, mas não como um arrependimento sincero, mas aquele arrependimento pelo que cometeu e as consequências que eles iam ter depois do pecado cometido. Como foi o tipo de tristeza que Esaú sentiu quando percebeu que havia perdido para sempre o direito da primogenitura. Também Judas, né? Judas Iscariote, quando entregou a Jesus, ele exclamou, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Mas ali ele teve o remorso do que ele fez, não de fato arrependimento pelo pecado cometido e ter ali pedido perdão a Deus e ser entregue. Não, ele simplesmente ficou com remorso, se sentiu culpado, mas simplesmente isso ele fez, né? Tem o Faraó também, ali quando Moisés mandava ali pedia a Deus mandou ali fugiu a palavra, mandou as pragas, isso, apresentando a palavra toda. Quando ele mandava as pragas, o Faraó ali se arrependia, mas logo depois que cessavam as pragas, ele voltava a fazer a mesma coisa e Deus ia lá, mandava a praga, ele se arrependia, passava a praga e ele fazia. Então era arrependimento que ele tinha simplesmente para cessar as pragas, mas ele não tinha um arrependimento de libertar o povo, esse arrependimento sincero, né? E esse arrependimento a gente vê que só é por intermédio de Cristo. Eu queria abrir com vocês em Salmos, quem tiver com a Bíblia, em Salmos. Quem está sem ele? Sou você? E ele? Não, Flávio fica no celular. Desculpa. Vai passar. Salmos quanto? Salmos 32 primeiro, os dois primeiros versos. Desculpa, são 32. Salmos 32, verso 1 e 2 primeiro. A gente vê alguns exemplos de pessoas que tiveram arrependimento, mas não um arrependimento sincero, aquele arrependimento por remorso, arrependimento por benefício próprio, arrependimento, não um arrependimento de mudança, mas um arrependimento por dar o prazer, por fazerem da maneira deles, por remorso em si. E Davi, a gente tem a história de Davi, né? A gente vê que Davi, ele teve um momento da vida dele, ele é chamado homem segundo o coração de Deus, né? Mas teve um momento da vida dele que ele cobiçou a mulher do próximo, ele adulterou e ele cometeu o homicídio. Davi, ele cometeu todos esses pecados, o rei Davi. Mas logo depois, ele escreveu esses versos, o verso 32 e o verso 51. O capítulo 32 e o capítulo 51, mostrando o arrependimento dele. E em comparação com esses personagens, a gente vai ver Davi, como foi o arrependimento dele em relação ao pecado. Queria ler primeiro capítulo 32, verso 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado é feliz, né? Feliz a cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos ver agora no capítulo 51.
Vai ser a partir do verso 1 até o verso 14. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga em mim transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, e fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpa. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que insultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os meus caminhos, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua exaltará a sua justiça. A gente vê aqui um desejo, né, de Davi por um arrependimento assim sincero, né? Ele confessou a Deus os pecados deles e pediu que Deus o purificasse pelo sangue do Cordeiro, purificasse e que aqueles pecados fossem perdoados. E ele disse ainda mais, e ele pedia a Deus um coração puro, sabe? Que botasse nele o espírito inabalável. Então, assim, a gente vê a diferença ali de Judas, por exemplo, que teve uma remoção, pecou, mas somente isso. Mas Davi não. Davi ele pecou, um pecado que a gente lê a história de Davi, a gente vê ali um pecado de morte, homicídio, adultério, e mesmo assim ele pediu a Deus perdão pelos seus pecados, pediu que se o limpasse e pediu que botasse agora nele um coração puro. E se alguém quiser contribuir, conversar, pode ficar à vontade, tá bom? E a gente vê a diferença desses arrependimentos, né? O arrependimento por remorso, o arrependimento sincero, que leva à mudança de vida. E a escritora Ellen White, né, no livro, ela faz uma pergunta, ela diz assim: mas será que o pecador tem de esperar até que se tenha arrependido antes de poder se aproximar de Jesus? Deveria o arrependimento ser uma barreira entre o pecador e o Salvador? Ela pergunta: será que quando eu reconheço o meu pecado, sei que pequei contra Deus, será que o pecado, né, a gente vê na Bíblia que pecado não causa separação de Deus, e o inimigo se aproveita disso e põe na nossa cabeça, que a gente põe assim na nossa cabeça, comigo acontece isso, tipo, quem é você para se chegar a Deus agora? Quem é você para levantar de madrugada e se ajoelhar perante o seu Deus que tu acabou de dormir, o blasfemando, sabe, fazendo seja o pecado que for? E a gente, muitas das vezes, a gente não tem coragem de levantar, de se ajoelhar, porque na nossa cabeça eu pequei contra Deus. Mas a gente tem que lutar, no caso, contra isso, e se achegar a Deus, não se achegar a Ele para se arrepender, não se arrepender para chegar a Ele. Ele quer que a gente se achegue a Ele de qualquer maneira, seja arrependido, seja culpado, Ele só quer que a gente se achegue, sabe? Lá em Mateus 11, 28, né, diz assim: venha a mim todos vocês que estão cansados e eu lhes darei descanso. A Ellen White continua comentando, falando assim: é a virtude que vem de Cristo que conduz ao verdadeiro arrependimento. Deus ele só fala assim: venha a mim, você está cansado, você que está sobrecarregado. Ele não diz assim: venha a mim, mas se limpe primeiro, se ajeite primeiro,
ó, vai se arrumar primeiro, vai cortar o cabelo ali primeiro. Ele não diz assim, venha a mim, você está cansado e sobrecarregado. Eu conversei sobre esse capítulo, um capítulo desse livro numa igreja sábado passado, e a igreja foi sábado passado, não foi quarta-feira. A gente estava lá conversando, eu até não fiquei no púlpito, desci, a gente juntou os bancos, separou os bancos e ficou igual aqui assim, conversando. Aí apareceu um rapaz lá fora, aí ele tava de bermuda, ele falou, eu posso entrar aí? Só que eu tô de bermuda. Aí todo mundo, vem, eu deve, porque assim, Deus fala assim, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, se tu tiver de bermuda, vem a Jesus. O jeito que você tiver, vai a Jesus. A gente não precisa de protocolo, né, para falar com Jesus. Ele fala pra gente vir do jeito que a gente está, do jeito que a gente é. E quem faz a transformação é Ele. Aí a gente continua falando assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Somente Ele é capaz de plantar no coração a inimizade contra o pecado, todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria natureza pecaminosa é uma evidência de que seu Espírito está trabalhando em nosso coração. Então, lá em Filipenses também diz, né, 2:3, tchau, 2:13 diz que tanto o querer como o efetuar é de Deus, né? Então, quando o desejo de você vir aqui e estar aqui hoje, foi o Espírito Santo que botou no seu coração, sabe? Porque a gente só faz escolhas corretas, escolhas que nos aproximam de Deus, porque Ele busca a gente primeiro. Ele já está atrás da gente primeiro. Ele já está buscando a gente primeiro. Como você falou, Felipe, assim, o Serginho que te encaminhou a estar aqui, né? Mas o Espírito Santo tocou o Serginho, o Espírito Santo te tocou para que você pudesse estar aqui hoje. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, ele nos toca, ele faz a gente tomar atitudes certas, porque nós somos pecadores e o nosso querer, o nosso efetuar é sempre o mal, né? A gente sempre quer o mal, a gente sempre quer fazer o mal e a gente só faz quando Jesus habita em nós. E a irmã White, ela continua falando assim, e quando Cristo os atrai, levando-os a olhar para a sua cruz, para contemplar aquele que morreu pelos pecados deles, o mandamento é despertado na consciência. Aparece diante de seus olhos sua pecaminosidade, o pecado que se acha arraigado em sua vida. Começam a compreender a justiça de Cristo e reconhecem. Afinal, o que é o pecado? Para que tão grande sacrifício fosse exigido para salvar a sua vítima. Acaso foi preciso todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna? O Espírito Santo nos desperta a consciência para a gente olhar para a cruz de Cristo. Tem outro livro de Anaís que ela fala que todas as manhãs a gente deveria refletir e meditar sobre a cruz de Cristo, sobre essa graça maravilhosa que Ele faz na nossa vida, que Ele fez, que hoje a gente é justificado por causa disso. E Ele nos dá essa graça. Jesus, ele achou uma solução para a morte, achou uma solução para o pecado, como o Isaac falou, né? A gente não está preparado para a morte, a gente quer viver para sempre. E Deus colocou essa eternidade no nosso coração. Existe um vazio, né, que o pecado, que depois que o pecado entrou nesse mundo, em Gênesis 3, que não é preenchido com nada nesse mundo nos preenche. Uma vez eu trabalhava contabilidade lá no centro do Rio, uma vez eu estava no trabalho, aí eu estava pensando, começou assim, estava faltando alguma coisa aquele dia para assistir completo. E eu comecei a pensar nas coisas que eu gostava de fazer e não estava fazendo. Eu surfava, aí eu gostava de surfar e eu não estava surfando, fazia tempo. Contabilidade, eu trabalhava com o Serginho até.
E contabilidade consome demais e eu não tinha tempo mais. Eu só dava os finais de semana, eu tocava numa banda e os finais de semana eu sempre estava viajando com a banda e não tinha mais tempo. E naquele dia eu falei, deve ser o surf. Eu vou voltar a surfar para me preencher. Só que, não, eu parava assim, não é o surf. O que eu gosto de fazer mais? Eu gosto de tocar bateria. Eu vou tocar bateria pra... Não tem pouco que eu não toco bateria, eu vou tocar bateria. Mas eu parava de pensar, não é bateria. Aí eu começava a pensar um monte de coisas que eu gostava de fazer, mas nada dessas coisas eu sentia que ia ser preenchido. Nesse dia eu trabalhei até 10 horas da noite, aí eu fui embora tarde, aí peguei um frescão, né, pra ir pra casa, aí eu sentei assim, aí encostei a cabeça assim, aí fechei e vou falar com Deus. Aí quando eu comecei a conversar com Deus, aí foi exatamente o que precisava para eu me sentir preenchido. E eu vi aquilo ali e eu sentia aquele espaço vazio que estava dentro do meu coração ser preenchido. Então assim, a gente pode buscar várias coisas nesse mundo, diversas coisas, mas a gente só é preenchido de fato por Jesus, pela graça dele maravilhosa que ele nos dá. O Ellen White continua falando, né? O mesmo poder divino que age nas coisas, na natureza, fala ao coração dos homens, criando neles o irresistível desejo de algo que não possuem. As coisas do mundo não podem satisfazer seus anseios. O Espírito de Deus insiste com eles a fim de que só busquem aquilo que unicamente pode proporcionar paz e descanso, a graça de Cristo, o prazer da santidade. E Apocalipse 22:17 diz assim, quem tem sede vem, e quem quiser, tome da graça da água da vida. Qualquer água que a gente busca aí fora não vai dar pra gente paz de verdade, sabe? Quando a gente está em Deus, né? Quando a gente busca Deus, quando a gente ora, quando a gente está leitura a palavra, não sei assim, se vocês já sentiram isso, mas é uma paz assim que excede qualquer coisa, sabe? Quando a gente está assim, igual esse ambiente aqui, a gente encontra uma paz que parece que a gente sabe que ali fora a gente pode sair daqui de carro, com o nosso veículo e ser assaltado, ser qualquer coisa, mas pode acontecer o que for, quando a gente encontra essa paz verdadeira, essa paz que só Jesus nos dá, é uma paz que pode acontecer, pode cair o mundo, mas a gente vai continuar em paz. Até que horas que é para 9? Todo mundo aqui é importante. Esse que aconteceu comigo, na hora que eu acordei, eu lembrei do Cristiano, que falou uma vez que pediu por ele também. Aí tudo que é falado aqui é bom por causa disso, que um dá ideia para o outro do que fazer, né? Eu para falar eu sou difícil pra caramba. Obrigado. Não, acho que mais fala aqui. Mas é importante as coisas que falam aqui. Eu também me sinto em casa, que a gente falou aqui. Ai, que bom. Obrigado, Cristiano. Cristiano, é uma honra. Alexandre. Alexandre. Mas é uma honra, pode me chamar de Cristiano, não tem problema. Não tem problema não, Alexandre é gente boa também. Cristiano é gente boa também. O Alexandre, você tem um emprego. Obrigado, Alexandre. Alguém mais quer contribuir até aqui, o que a gente conversou? Felipe, Sim. você falou sobre a cruz, que é a visão nossa tem que ser da cruz. Mas interessante, como ele disse aqui, o que se fala aqui realmente. O Isaac tocou num ponto fundamental para nós hoje, que é que nós temos que estar atentos que nós não fomos criados para a morte. Exatamente. Mas nós temos que saber como enfrentá-la. E a melhor maneira de enfrentar essa morte é fugindo do pecado. Porque se você foge do pecado, automaticamente você se prepara para o grande encontro. E para ver que aquele que foi para a cruz, que por nós morreu, ele estava nos alertando. Eis aí os teus pecados, limpo ele, mas prepara-te para o grande encontro. É fundamental realmente essas questões, é como aqui o amado Felipe falou, nós aqui aprendemos com os nossos irmãos, cada momento um pouquinho mais. Nós não precisamos ser o Papa
do aprendizado, mas cada irmão tem muito para nos oferecer, como ele falou. Nós precisamos um do outro, porque a cada momento nós estamos aprendendo. É só essa questão que eu queria. Verdade. A gente, como assim, o senhor falou, a gente vive em comunidade, né? A gente vive em união. Então essa ajuda que a gente, como o Isaac falou, a questão até do Serginho, eu gosto muito dele. Serginho é uma pessoa que me ajudou, assim, pessoas assim que me ajudaram a sair de garoto para virar homem foi o Serginho. Várias vezes ele chamava na sala dele, não era conversa de patrão e empregado quando eu trabalhava para ele. Ele chegava e era conversa para ser de pai para filho, entendeu? Ele chegava para mim e conversava comigo. Então quando o Thiago falou sobre isso, eu fiquei, eu estou orando para ele quase todo dia. Tem dias, às vezes, que eu esqueço, mas sempre tento orar por ele todos os dias, porque assim, é uma pessoa assim, que eu amo muito, eu gosto muito dele. Então, às vezes quando eu mando mensagem para ele falando, estou orando, mando um verso para ele também. E ele precisa disso, né? Tá passando uma dificuldade. Mas não só ele, nós aqui também precisamos, sabe? Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente tá ali triste, mas ninguém sabe, tu vai lá, de repente eu vou mandar uma mensagem pro Alexandre. Aí eu vou lá, mando uma mensagem, de repente, do nada, eu vou mandar pro Alexandre. De repente o Alexandre tá precisando naquele momento uma palavra, uma mensagem, um incentivo, sabe? Ou simplesmente chegar para o Alexandre e falar, Alexandre, como é que tá seu dia? Tá tudo bem mesmo com você? Não aquele superficial, né? Que a gente fala, oi, tudo bem? Esperando que a pessoa fale tudo bem, acabou, eu vou embora. Não, mas que a gente se importe de verdade com o Alexandre. Chega o Alexandre e fala, Alexandre, como é que tá seu dia? Tá precisando de alguma coisa? Quer conversar? Quer que eu vá conversar contigo? Tá tudo bem com você mesmo? A gente precisa disso, né? É de fato como Deus faz com a gente, né? Deus diariamente, ele sonda o nosso coração. Diariamente, ele sabe mais como a gente está vivendo do que de fato a gente acha que está vivendo. Às vezes a gente está de cabeça erguida, achando que está bem, mas de fato, se a gente for olhar para nós mesmos de uma maneira assim bem detalhada, a gente vê que a gente está um caco destruído. E Deus, ele já sabe disso muito antes de você pensar em analisar a tua vida. Ele já sabe que você está precisando muito da misericórdia dele, está precisando muito do abraço de um amigo, está precisando muito para viver a sua vida. E assim, a gente tem que, de todos os dias, nos despir do nosso eu, sabe? Deixar que Deus, de fato, faça uma análise da nossa vida, que a gente possa, de fato, deixar o Espírito Santo habitar em nosso coração e para a gente possa encontrar essa paz. Eu vou seguir aqui mais aqui na frente, falando sobre essa questão de como o senhor também falou, qual é o seu nome? Eliezer, da questão do pecado, a gente fugir do pecado, a gente largar e fugir como Davi fez, né? A gente viu esse exemplo. E a escritora Ellen White, ela fala uma parte do livro, ela diz assim: cuidado com adiamentos. Não deixe para depois a tarefa de abandonar os pecados e buscar, por meio de Jesus, a pureza de coração. O que não conseguirmos vencer, nos vencerá para a nossa própria destruição. O Espírito Santo nos indica o mal que está acontecendo na nossa vida. Ele fala assim, você está indo por esse caminho aí, mas mais na frente, esse caminho vai fazer você sofrer, você vai se cair. E ele pede para você mudar de caminho. Ele fala assim, vá por esse caminho aqui, não vá por esse caminho que tu vai sofrer. Mas a gente, às vezes, tem mania de achar que a gente sabe mais que Deus, até mais do que, de repente, alguém que tenha mais experiência que a gente, alguém que chegue e te dá um conselho e fala assim, meu amigo, tu já parou de pensar e tal. E a gente, às vezes, toma atitudes do nosso jeito, sem pensar em nada, sem consultar a Deus, e esse caminho, às vezes, nos leva para a morte. E ela já fala isso, né? Para a gente parar, pensar e abandonar e viver uma vida, não deixar a gente viver uma vida assim, ao bel prazer, do nosso jeito, mas do jeito de Jesus. Ela dá o exemplo também aqui de Adão e Eva, né?
que quando a gente vai... Ontem mesmo... Não, ontem não. Hoje é quinta, ontem. Ontem eu estava conversando sobre isso com os amigos, sobre a questão da criação, né? A gente estava falando sobre a questão da criação e a questão do pecado, ali em Gênesis 13, como entrou o pecado. E a gente falou assim, cara, como é que pode, né? Uma serpente falando, persuadiu Adão e Eva para que eles pecassem. E a gente tentando entender aquilo e a gente achando assim, pô, é uma coisa meio que insignificante, né? Meio que assim, mas uma coisa que a gente aparentemente pra gente foi tão insignificante, que houve um estrago tremendo. Que hoje a gente tem a morte. Deus falou, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O inimigo foi lá e falou, certamente não morrerás. Depois que comeu o fruto, passou a existir morte, deixou de ser um mundo perfeito, e a gente hoje arca com a consequência de uma escolha errada lá atrás. Então, a gente, mesmo que a escolha pareça ser assim, uma coisa simples, uma coisa insignificante, mas a gente tem que pedir a Deus para tomar a escolha certa a cada momento da nossa vida, porque quando a gente vai tomando escolhas erradas, a gente faz igual o Faraó. Faraó, ele falou que ia libertar o povo, tal, a praga cessava, aí ele voltava a fazer a mesma coisa. E isso ele ia fazendo, o coração dele era que ser endurecido. E a gente se acostuma tão a fazer a coisa errada, que às vezes a coisa errada se torna certa na nossa vida. E a gente jamais perde o senso das coisas. Então a gente tem que estar apto a saber dessas coisas, essas coisas ruins que estão acontecendo. E a única maneira, ela fala aqui que a gente pode saber mudar de vida da maneira correta é com o estudo da palavra e com a oração, né? Ela diz assim, estude com oração a palavra de Deus, ela apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela convence o pecado e apresenta com clareza o caminho da salvação. Escute o que ela tem para dizer a você como sendo a voz de Deus falando diretamente ao seu coração. Deus está em Cristo, conciliando consigo o mundo. Só para terminar, vou ler aqui mais um verso dela, diz assim, está em 1 Timóteo, no caso, ela cita aqui no livro, 1 Timóteo 15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E na última estrofe ela diz assim, quanto mais plenamente compreendemos o amor de Deus, melhor reconhecermos quão maligno é o pecado. Quando reconhecermos o cumprimento da corda que foi lançada para nós, quando compreendermos alguma coisa do enorme sacrifício que Cristo fez em nosso favor, o coração se encherá de ternura e contrição. O que eu tirei aqui desse capítulo, né? A gente como ser humano, a gente já nasce em pecado, a gente é pecador. Quando a gente reconhece isso, que somos pecadores, que necessitamos da misericórdia e da graça de Deus, a gente tem que ir a Ele para pedir que Ele limpe os nossos pecados para que a gente possa viver uma vida em paz, uma vida de graça com Ele. Tem um pastor que uma vez ele falou assim, Felipe, a Bíblia para mim se divide em 3 partes. Gênesis 1 e 2, mostrando um mundo perfeito, um mundo onde Deus criou, onde não tinha pecado. A partir de Gênesis 3, entrou o pecado, e até Gênesis 20, o mundo de pecado. Mas os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos de Apocalipse foi o mundo de perfeito. Ele diz assim, eu não vivi Gênesis 1 e 2, mas eu quero viver Apocalipse 21 e 22, onde não haverá mais morte, onde haverá mais dor, onde haverá mais pranto, onde não haverá mais tristeza, onde a gente vai ver um mundo de perfeição, um mundo de paz, onde você não vai ver que fulano perdeu a vida por causa de um assalto, onde se roubam milhões, bilhões de dinheiro injustamente, mas a gente vai ver um mundo de completa perfeição. Então assim, Deus ele chama a gente todos os dias, a gente acordar, sabe? A gente ficar contrito com a nossa realidade de pecador
e buscar a misericórdia dele todos os dias da nossa vida. Se a gente olhar para a cruz e refletir no que a cruz tem para falar para a gente, diversas vezes eu já fiz isso. Acordei e falei, Senhor, como foi que o Senhor tem por mim? Como foi a sua morte na cruz? Eu passei o dia todo pensando nisso. Eu acho que quando o Daniel escreveu isso, foi justamente para isso. Quando a gente acordar, pensar na cruz, a gente não consegue entender, a gente não consegue dimensionar, a gente consegue mensurar esse amor tremendo que Deus tem por cada um de nós. Então, assim, que a gente possa, todos os dias da nossa vida, fazer isso, buscar a Deus, pedir que o Espírito Santo habite no nosso coração para a gente tomar decisões certas, mesmo que parecendo insignificante, mas que a gente possa tomar decisões para a honra e para a glória de Deus e para o reino dele. Que a gente possa viver Apocalipse 21 e 22, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, onde todas as coisas se passarem, tudo vai ser novo e viver uma vida de perfeição ao lado de Cristo. Amém? Vamos cantar o número